Esse rei estará lá no céu. E nós vamos aqui descobrir quem são as pessoas que estarão nesse lugar. Quem são os filhos e filhas de Deus que estarão nas mansões celestiais. E aqui nós começamos. O primeiro grupo são aqueles que participaram do sofrimento de Cristo. Nos diz 1 Pedro 4:1. 1 Pedro 4:1. Por isso assim, como Cristo sofreu no corpo, você também deve estar pronto como ele estava para sofrer. Para que no tempo, agora o verso 2, para que no tempo que vos resta da carne, não viva mais segundo as concupiscências dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Se sente desprezado, Jesus sentiu isso. Se sente ridicularizado, Jesus sentiu isso. Você se sente sozinho, Jesus sentiu. Você se sente desprezado, Jesus sentiu. Você se sente enfermo, Jesus sentiu. Você sente um peso grande sobre sua vida em situações que parecem que não podem ser resolvidas, Jesus sentiu. Aqueles que entrarão no céu são aqueles que são co-participantes dos sofrimentos de Jesus. Amém? Queridos, o segundo grupo de pessoas são os apóstolos de Cristo. Jesus disse, em verdade lhes digo, Mateus 19:28. Mateus 19:28. Lá estarão os apóstolos de Jesus. Jesus disse, em verdade digo, quando o Filho do Homem se assentar no glorioso trono, na renovação de todas as coisas, vocês que me seguiram também se assentarão em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Vocês imaginem, no céu encontrar Pedro, no céu encontrar João, no céu encontrar André, aqueles que conheceram a Jesus com seus pés empoeirados. Jesus, um homem suado, cansado de caminhar de um lado para o outro pregando o evangelho. Jesus que foi pendurado no madeiro. Agora, Jesus Cristo, como um que tem a sua face que brilha mais do que o sol do meio-dia. Que experiência os apóstolos terão ao entrar nos portões celestiais. Queremos falar agora de outros que estarão entrando lá. São os fiéis seguidores. Abra sua Bíblia, Apocalipse 2:10. Os fiéis seguidores. Apocalipse 2:10 nos diz, seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Jesus então no céu, para esses que são fiéis seguidores, Jesus dirá assim, dará as suas boas-vindas e dirá, entra no gozo do seu Senhor, do teu Senhor. E o maior gozo de Jesus é ver em seu reino de glória pessoas que foram salvas pela sua agonia, pelo seu sofrimento e pela sua humilhação. E agora eu quero dizer a vocês que haverá também uma outra alegria em outros corações, que são pessoas que terão o júbilo de ver aqueles que deram estudos bíblicos, aqueles que intercederam, aqueles que oraram tanto, estarem também lá nas mansões celestiais. Os fiéis seguidores estarão lá. O quarto grupo de pessoas são os mártires. Abra sua Bíblia, Apocalipse 13:13. Apocalipse 13:13. Porque, irmãos, nós falamos muito dos sofrimentos dos últimos dias, nós falamos muito da situação difícil que muitos santos passarão, mas pouquíssimos pregam sobre o martírio que vai haver nos últimos tempos. Então, lá no céu entrarão mártires. Apocalipse 13:13. Vamos ler juntos. E faz grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu, à vista dos homens. E agora, versículo 15. Foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse e que fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. Então, queridos, nós estamos vendo aqui
que no final da história desse mundo haverá um movimento contra os fiéis. E muitos fiéis serão usados para a honra e glória de Deus como mártires. Como mártires. Então aqui nos diz os mártires sepultados em Roma, em retiros subterrâneos, os seguidores de Jesus, eles, quando eram arrastados para longe de casa, mas ali no dia do Deus vivo, quando Jesus voltar, quando o doador da vida despertar os que lutaram o bom combate, muitos que foram mártires por amor de Cristo sairão dessas sombrias cavernas. Amém? Nós estamos lendo algumas citações do livro Visões do Céu. O quinto grupo de pessoas que estará nos céus serão as crianças. Mas eu não estou falando aqui de modo figurativo. Eu estou falando aqui para vocês de modo literal. As crianças serão um grupo gigantesco de pessoas que estarão nas mansões celestiais. Amém? Nós sabemos de um filme, e eu não aconselho ninguém a ir para o cinema. Eu mesmo assisti em casa, mas esse filme chamado Som da Liberdade nos mostra uma realidade cruel, uma realidade onde a nossa mente não consegue imaginar o sofrimento que alguns filhos do diabo, alguns filhos de Satanás fazem quando sequestram crianças, quando exportam essas crianças como mercadoria para serem usados para os fins mais estranhos, bizarros e satânicos que não podemos falar aqui. Nós sabemos que muitos que assistiram a esse filme saíram do cinema aos prantos. Muitos que assistiram a esse filme disseram que choraram horrores ao ver tanta injustiça feita às crianças. Mas nós sabemos que o nome de Jesus é Senhor, justiça nossa. Eu quero ouvir um amém. O nome do Senhor Jesus também é Senhor, justiça nossa. Jesus vai pegar essas crianças, não vai permitir que elas tivessem simplesmente nascido e viver uma vida de sofrimento para morrer e desaparecer. Eu tenho certeza que Jesus vai levá-los, porque ele disse, das crianças pertence o reino dos céus. Aqui nos fala nas visões do céu, que as crianças estarão, olha só que coisa linda, seu amor, o amor das crianças, será ardente e santo. Terão em sua cabeça uma coroa de ouro, a harpa nas mãos. Tantas vezes atribulados, tantas vezes perturbados, mas irradiarão santa alegria. As crianças sobem nos céus, e aí usam as suas asas, e estarão voando no cume das montanhas, no novo céu, e na nova terra que Jesus está fazendo para nós. Meus queridos, vamos falar agora do sexto grupo. As pessoas que se aproximam de Deus com fé. Porque sem fé, nos diz Hebreus 11, 6. Sem fé é o quê? É impossível agradar a Deus. Meus queridos, tem uma coisa aqui muito importante. Nós, adventistas do sétimo dia, temos o pensamento fixo, que o que nos levará para o céu será um comportamento rígido, inflexível em guardar a lei de Deus. Mas devemos nos lembrar que os fariseus faziam isso, e eles crucificaram a Jesus. O Senhor, nós acabamos de falar que é a justiça nossa. São os méritos de Cristo. É a fé em Jesus que nos fará subir as escadarias do céu. Amém? Guardamos a lei por amar o nosso Salvador. Mas é só Ele, unicamente Ele, porque não há outro nome aqui na terra, nem abaixo dos céus, no qual importa que sejamos salvos. Aleluia! Amém? Glória a Deus. Meus queridos, há um outro grupo. O grupo de pessoas que obedecem a Deus com simplicidade infantil.
Nós lemos aqui, agora vamos ler Mateus 18, verso 3. Simplicidade infantil. As pessoas que entrarão no céu, elas serão assim. Mateus 18, 3. Em seguida, Jesus disse: eu lhes digo a verdade, a menos que vocês se convertam e se tornem como crianças, jamais o quê? Jamais entrarão no reino dos céus. O livro Visão nos Céus diz assim: todo aquele que se humilha como uma criança, que recebe a palavra de Deus e obedece com simplicidade como uma criança, estará no reino dos céus. Amém? Portanto, não seja como aquele exemplo que a Bíblia fala, diz assim: como é que o vaso vai dizer ao oleiro, você deve me fazer assim ou deve me fazer assado? Como é que nós muitas vezes queremos ensinar a Deus as coisas? Como é que nós muitas vezes tomamos a nossa vida, o destino de nossa vida, e nós falamos assim: Senhor, eu vou por aqui, abençoa-me. A nossa oração deve ser diferente: Senhor, para onde queres que eu vá? Aquele que diz assim: olha, eu vou para tal cidade e vou negociar, a palavra de Deus repreende e ela diz assim: olha, primeiro diga, se Deus quiser. Então devemos obedecer a Deus com a simplicidade de uma criança, e esses sim entrarão no reino dos céus. Haverá também um outro grupo, são o grupo dos 144 mil. Muitos não gostam de falar nesse assunto, se assustam. Vamos ver o que está escrito em Apocalipse 7, verso 2. Apocalipse 7, verso 2. Diz assim, Apocalipse 7, 2 a 4. Então, Apocalipse 7, 2 a 4. Então vi outro anjo subindo do oriente, tendo o selo do Deus vivo. Ele bradou em alta voz aos 4 anjos, ao que havia dado poder para danificar a terra e o mar. Não danifiquem nem a terra, nem o mar, nem as árvores. Até o que, igreja? Que selemos as testas dos servos do nosso Deus. Agora a igreja vai falar em voz alta. Então ouvi, cadê vocês? O número dos que foram selados, 144 mil de todas as tribos de Israel. Muitos se assustam com esse verso e ficam pensando: Senhor, será que eu estou no meio dos 144 mil? Será que esse número é um número literal? Será que esse número é um número simbólico? Há duas correntes teológicas. Uma que diz que é literal e a outra que diz que é simbólica. Eu, pessoalmente, vou para o lado do que é simbólico, porque quase tudo que está em Apocalipse são coisas simbólicas. Então, esse número possivelmente será simbólico, mas o que importa é o que Deus nos fala em Gênesis. Vamos ver Gênesis, capítulo 13 e 16. Gênesis, capítulo 13 e 16. Diz assim, a gente foi para o fim da Bíblia, agora vamos para o começo. Tornarei a tua posteridade como o que, igreja? Como poeira da terra. Quem tiver a capacidade, atenção, quem tiver a capacidade de contar os grãos de areia, poderá contar também o número dos teus descendentes. Amém? Repita comigo, igreja. Pela fé, sou descendência de Abraão. Pela fé, participo de um grupo de pessoas que não podem ser contados como a poeira, como os grãos de areia. Amém? Agora, para ainda firmar, mais ainda, Gênesis 15, verso 5 e 18, diz assim: então o Senhor conduziu Abraão para fora da tenda e orientou. Disse o que, igreja? Vamos ler juntos. Olha para os céus, conta as estrelas, se é que podes. E ele prometeu: assim será a tua posteridade. Somos descendência de Abraão, como o pó
da terra não pode ser contado, como as estrelas dos céus não podem ser contadas, estaremos salvos pelo sangue do Cordeiro. Amém, igreja? Vamos à frente. Vamos ver agora outro grupo. O grupo de pessoas muito amadas por Jesus. Todos são amados, mas há alguns ainda amados de maneira muito especial. São pessoas que muitos têm preconceitos, como judeus, como pessoas de cor, como pessoas que vieram de origem difícil. Vamos ler aqui em Gálatas 3:26. Os irmãos amados de Jesus. Gálatas 3:26. Quem são esses? Gálatas 3:26. Todos vocês são filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. Agora a última parte, versículo 28, a igreja lê comigo, vamos lá. Não há judeu, nem grego, nem escravo, nem livre, nem homem, nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. Amém? Esses são os irmãos e irmãs de Cristo Jesus. O outro grupo são os ganhadores de alma. Vamos abrir a Bíblia agora em Tiago 5:20. Os ganhadores de alma, viu, José? Os ganhadores de almas. Você ganhou uma, eu vi aqui há poucas semanas atrás, dando estudos bíblicos de Apocalipse, o Kleber, que está aqui conosco. Os ganhadores de alma, eles estarão no céu. Tiago 5:20. Tiago 5:20. Lembrai-vos disso. Quem ajudar um pecador a se arrepender do seu mau caminho, salvará da morte essa alma, e contribuirá para o perdão de uma grande multidão de pecados. Amém? Então, aqueles que trabalham para Deus farão parte nessa multidão celestial. Vamos ver agora visões sobre o céu. Digo-vos que haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende. Haverá um bendito louvor, uma santa bênção aos fiéis ganhadores de almas. Amém? Olha só, igreja, uma santa bênção aos fiéis ganhadores de almas. E aqui nos diz assim, unir-se-ão aos que se regozijam no céu, que aclamam e festejam a grande colheita, a colheita do Senhor. Amém? Estamos terminando, igreja. Mas nós vamos falar o outro grupo de pessoas. Aqueles que seguem o modelo. Isaías 45:22. Aqueles que seguem o modelo entrarão no novo céu e na nova terra. Diz a palavra de Deus, Isaías 45:2. Olhai para mim. A igreja já sabe de cor. E sedes salvos vós todos os moradores da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Amém? Todos aqueles que olham para Jesus. 2 Coríntios 13:18. Mas nós todos, com o rosto descoberto, refletimos como um espelho a glória do Senhor. Somos transformados como igreja de glória em glória. Somos transformados de glória em glória, na mesma imagem como pelo Espírito do Senhor. Vamos agora falar para vocês o que está escrito em primeiros escritos. Vitória! Vitória sobre a morte e a sepultura. Os santos transformados são levados para o alto, juntamente com os anjos, a encontrar o Senhor nos ares, para nunca mais se separarem do objeto, o objeto do seu amor. A todos aqueles que fazem a vontade de Deus estarão lá no céu. Vamos ler agora Mateus 12:50. Mateus 12:50. Os que fazem a vontade de Deus, eles herdarão o reino dos céus.
Mateus 12:50, quem pode ler para nós? 12:50. Mateus 12:50, quem pode ler? Mais à frente diz assim, ok, muito obrigado, irmão. Todo aquele que faz a vontade do Pai que está nos céus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Meus queridos, muitas vezes, quantas vezes nós nos pegamos brigando com Deus, porque nós queremos que as coisas sejam segundo a nossa vontade. Mas vamos agora, igreja, mais uma vez, olhar para o exemplo supremo, Jesus Cristo, o que ele fala de vontade. Está escrito em João 6, 38. João 6, 38. Vamos ver o que Jesus falou sobre vontade. Diz assim, leiamos juntos, igreja, pois eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. Aqui está o nosso exemplo supremo. Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo, ele veio a esse mundo, não para fazer a vontade dele, mas para fazer a vontade do seu Pai. Imagina então eu e você. Agora, nós estamos no 13º grupo de pessoas. As características, vamos ver aqueles que entrarão também nos céus, são os que passaram pela grande tribulação. Apocalipse 7, verso 13, vamos lá? Apocalipse 7, verso 13. Como é maravilhoso ouvir o som da Bíblia virando, ainda que você acesse pela internet, pelo celular, mas a maneira antiga é mais graciosa. Apocalipse 7, 13. Os que vierem da grande tribulação serão os que entrarão no reino dos céus. Diz assim, um dos anciãos me falou dizendo, estes estão vestidos de veste branca. Quem são? De onde vieram? Eu lhes disse, Senhor, tu sabes. Ele me disse, vamos ler juntos. Esses são os que vieram da grande tribulação. E fizeram o que, igreja? Lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro, dizendo amém. Louvor e glória, e sabedoria, e ação de graças, e poder, e força para todo o sempre. Amém e amém. Estamos acabando aqui a descrição daqueles que entrarão no reino celestial. Os que passam por tribulação, os que fazem a vontade de Deus, os que são como crianças, obedecendo a Deus de maneira inocente, as crianças, os mártires. E agora nós vamos ver o último grupo. O último grupo são aqueles que ouviram a voz. É verdade. Parece ser simples, né? Mas eu vou falar para vocês um pouquinho sobre ouvir a voz. Vamos abrir a Bíblia em Apocalipse 3, verso 20. Apocalipse 3, verso 20. Apocalipse 3, verso 20. O Senhor nos diz, leiamos juntos. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Igreja, presta atenção. Pastor, que coisa simples. Os que ouvem a voz vão estar no céu. Meus queridos, o Senhor Jesus escreveu isso aqui. Sabe para quem? Foi seu último discurso às igrejas. Ele escreveu isso, ele falou isso para a última igreja. E ele falou como último apelo. Sabe por quê? Ele está do lado de fora na vida de muitas pessoas. Como ele pode pedir para entrar? Como ele pode bater para entrar se ele já estivesse dentro? O Senhor Jesus sabia que essa igreja, sendo orgulhosa como é, vaidosa como é, essa igreja achando-se tal,
Então ele sabia que a vaidade, o orgulho, a presunção, o legalismo, muitas vezes iriam corroer a fé. E ele disse assim: olha, igreja, eu estou fora, mas eu bato, amém? E se você abrir, eu entro. E se você permitir que eu entro, eu serei contigo e você será comigo. Meus queridos, precisamos ouvir a voz. Ouvir a voz daquele que foi o mais humilde dos homens, para que deixemos as nossas vaidades cair por terra. Um homem onde não havia orgulho, não havia presunção, não havia legalismo, porque ele guardava a lei do Pai por amor à sua própria lei, algo que ele mesmo redigiu e escreveu com seu dedo. Eu quero falar para vocês que no céu nós teremos muitas surpresas. Jesus falou certa vez: olha, no reino de Deus, muitos serão convidados, pessoas de fora, ao passo que os filhos do reino serão lançados para o fogo. Que coisa! As pessoas lá fora serão convidadas, e os filhos do reino lançados para o fogo. Como pode? Porque estiveram adorando somente em corpo. A sua mente está longe. Enquanto os pastores pregavam, ficavam agoniados para sair para casa, para almoçar e darem então satisfazer o Deus do ventre, no qual muitas pessoas têm, mesmo dentro da igreja, adoram o Deus do ventre. Meus queridos, os caídos e os errantes e os pecadores são todos envolvidos pelo amor de Cristo. Amém? Toda boa ação praticada para erguer uma alma caída, todo ato de misericórdia é aceito como feito para o próprio Jesus. Agora eu quero perguntar à igreja: quantos de nós estamos vivenciando esse amor real? Queridos, lá fora, as pessoas não estão precisando saber se você é adventista ou não. Não é exatamente assim. As pessoas lá fora não estão procurando placa de igreja exatamente, ou procurando quem guarda direitinho os mandamentos de Deus. As pessoas lá fora, igreja, eu preciso entender isso. Essa igreja precisa entender isso. As pessoas lá fora estão desesperadas para encontrar Jesus em nossa vida. Amém? Jesus, em sua essência, em seu amor, em sua entrega, em sua renúncia, as pessoas precisam ver a Jesus. Por isso ele disse: igreja de Laodiceia, eu bato na porta. Se você ouvir, se você abrir, eu entrarei. O que adianta saber todas essas pessoas que estarão nos céus, se eu não estiver preparado? Meus queridos, a vida passa muito rápido. As pessoas estão trabalhando desesperadas por suas aposentadorias, para ter uma segunda, terceira, quarta fonte de renda. Os homens estão desesperados, as mulheres querendo buscar satisfação nas mídias sociais, vendo nesses perfis fakes uma vida de groselha, uma vida artificial, inexistente, insatisfeitas, e buscam a felicidade enquanto o tempo está acabando. Nesse momento, aproximadamente 17 guerras estão acontecendo. Nesse momento, os países da OTAN estão fazendo o maior ensaio bélico desde a Segunda Guerra Mundial. Sensacionalismo? Nesse momento, o tráfico de crianças ultrapassa a cocaína, a maconha e outras drogas. Nesse momento, se levanta o Fórum Econômico Mundial, planejando que você não vai ter nada e você vai ser feliz. Nesse momento, existe um homem vestido de branco, dizendo-se líder do cristão, da igreja cristã,
atacando o casamento sagrado, incentivando a promiscuidade, o iníquo, enquanto muitos estão atrás dele e aceitando as suas ideias. E o pior, pouquíssimos se levantando em protesto ao filho da perdição. Eu vou terminar contando para vocês uma coisa que muitos podem achar uma coincidência. Mas no reino de Deus não existem coincidências. Repita comigo: no reino de Deus não existe coincidência. No reino de Deus, o que existe é providência. Um testemunho de um homem que era engenheiro, que caiu numa floresta, na floresta da Amazônia. Ele veio a ficar pendurado numa árvore, num acidente de avião. Todas as pessoas faleceram. Ele foi o único sobrevivente. E durante 11 dias, com a perna cortada pela metade, a veia aorta ali despejando todo o sangue, depois de 11 dias, foi encontrado com vida. Os médicos disseram que ele não era um ser humano, ele era um cadáver vivo. Tudo está documentado do acidente. E esse homem disse que teve um encontro com um anjo que o alimentou. E o anjo lhe disse: Deus quer usar você para proclamar o evangelho, porque a sua geração verá, não morrerá, verá Jesus voltar. Detalhe, essa visão foi em 1999. Ele se tornou um pastor, mas que coisa curiosa. Depois desses quase 24 anos, esse vídeo chega para a comunidade adventista. E esse vídeo está assistido por quase 500 mil de pessoas, e entre eles a maioria adventista, porque o canal que distribuiu esse vídeo é um canal adventista. Coincidência? Um homem que teve uma visão, um sobrevivente que os médicos disseram um cadáver, com vida ainda, divulgar que essa é a última geração, há 19 anos atrás, em 2019, e 24 anos depois, a igreja assiste quase a 500 mil de pessoas. Tudo coincidência? Eu não sei. Eu sei que eu quero estar preparado. Enquanto as coisas, os homens estão correndo, homens e mulheres, o relógio está marcando meia-noite. O trem da profecia avança a todo vapor e ele não tem freios, quer você queira ou não. O trem da profecia avança veloz, sem freios, e ele vai chegar lá no porto seguro. A pergunta é se você vai entrar no vagão da conversão genuína, gerada pelo Espírito Santo, enviada por Jesus Cristo, o nosso Salvador. Amém? Quero fazer aqui um apelo. Se você gostaria de estar preparado nesse dia, se a partir de hoje você vai tomar decisões que afetarão o seu futuro, porque se você não tomar decisões hoje, o futuro será idêntico. Então as decisões precisam ser feitas agora, enquanto nós cantamos. Eu peço a sonoplastia, por favor, para colocar um dos hinos mais lindos. Enquanto nós cantamos, eu peço a você que você se erga. Ou se você quiser que nós oremos por você, que você venha aqui à frente, para que você tenha fé de Jesus. Porque somente a fé no Cordeiro de Deus que nos deixará de pé no último momento. Estarei orando por você. Você que venha para cá, você que quer se levantar, estarei orando por você. Porque, queridos, o céu não será simplesmente no futuro. O céu precisa começar agora. O céu precisa começar na minha casa. Eu preciso ser conhecido como um marido que reflete a Cristo. A minha esposa precisa ser refletida como
ter a imagem de Cristo estampada nela. Os meus filhos precisam ser como Jesus. As minhas filhas precisam ser como Jesus. A igreja precisa ser como Jesus Cristo. E assim o céu acontecerá na minha casa, no meu prédio, no meu condomínio, na minha rua, na minha cidade, na minha comunidade. As pessoas se agarrarão às tuas roupas e dirão: eu sei que você anda com Deus. Me fala desse Deus. Amém? E o fim chegará e nós iremos para casa. Eu preciso me converter. Eu sou pastor, mas eu preciso me converter. Se você acha que você precisa... Pedro andou com Jesus 3 anos e meio e depois deixou Jesus sozinho. E começou a chamar palavrão, dizendo que eu não conheço a Cristo. Não conheço esse homem. Pedro precisou se converter. Eu preciso me converter, igreja. Há alguma coisa que você precisa se converter. Há alguma coisa que você precisa deixar no altar. Há alguma coisa que você precisa mudar imediatamente, senão você vai perder a sua salvação. Nós vamos cantar. E enquanto canta, nós pedimos que o Espírito Santo trabalhe na sua vida, trabalhe nesse coração aqui, olha, quebrado, coração torto, um coração defeituoso, egoísta. Eu não sei se você tem um coração parecido com o meu, mas se você quiser, você pode se levantar e o Espírito Santo tocará em sua vida. Amém? Amém. Senhor Deus maravilhoso Pai, nós aprendemos aqui, Senhor, quais são as pessoas que estarão no céu. E nós queremos, Senhor, que o Senhor estenda a tua mão poderosa e toque em nosso coração. O Senhor pode falar, e quando o Senhor fala, as coisas acontecem. O Senhor disse: haja luz, e houve luz. O Senhor disse: haja estrelas no céu, o sol para iluminar a terra, e isso aconteceu, Senhor. Se o Senhor falar nessa manhã, nós acreditamos nisso. Se o Senhor falar para nós, haja agora um coração novo em cada membro de Boa Viagem. A tua palavra acontecerá, Senhor. Nós acreditamos. Começa em mim primeiro, Senhor, o maior dos pecadores, e o Senhor vai passando aqui para cada um, renovando o nosso coração, renovando a nossa vida, renovando a nossa mente, renovando a nossa casa, renovando o nosso entusiasmo e a nossa fé, Jesus. Tu podes todas as coisas. Nos rendemos em tuas mãos e nos entregamos. Clamamos ao Senhor: salva-nos de nós mesmos. A igreja repete comigo: Senhor, ouve, salva-nos de nós mesmos, Senhor. Nós não queremos atrapalhar a nossa própria salvação. Por isso nos entregamos completamente nas mãos de Jesus. Pedimos perdão pelas nossas ofensas e sairemos daqui mais do que vencedores, em nome de Jesus. Amém.